Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Mob. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Avião. No episódio de hoje, a gente vai conhecer uma história fantástica de transição de carreira misturada com resultados rápidos e expansão territorial. A minha entrevistada é uma empreendedora nata, uma mulher orientada a resultados, com uma carreira que certamente vai inspirar muitos dos nossos ouvintes, em especial aqueles que buscam crescimento e também aqueles que estão iniciando nessa jornada, jovens corretores que muitas vezes começam a trabalhar na corretagem inseguros, se questionando se esse é realmente o caminho, e encontrarão na Gislaine Silva, sócia proprietária da recém-inaugurada unidade da Auxiliadora Predial em Curitiba, certamente uma referência. Gislaine, seja muito bem-vinda ao Modo Avião. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, com certeza compartilhando um pouco da minha história, que eu espero inspirar ou ajudar aí alguém que esteja na dúvida sobre a profissão de corretor de imóveis, sobre o seu desempenho na área imobiliária. Muito legal, Gislaine. Vamos lá, quero começar do princípio, que você me conte. Você tem uma trajetória muito interessante porque você veio de multinacional. Sim. Geralmente, quem vem de multinacionais, de grandes empresas, olha para o mercado imobiliário com certa desconfiança, né? Vamos assim dizer. Pensam, né? São empresas familiares, são empresas pequenas, não são empresas profissionais, né? Profissionalizadas em termos de governança, gestão. E aí pensam, poxa, será que faz sentido? Exatamente. Fez sentido para ti? Fez sentido, mas foi um processo, né? Então não posso mentir aqui que foi um processo. Realmente eu trabalhei numa multinacional por 12 anos. E não era em vendas, Rodrigo. Nunca foi em vendas, mas existia um desejo da minha parte de estar com vendas. Tanto que eu sempre participei de treinamentos com o pessoal de vendas. Eu sempre dava um jeito de estar com eles, mas não atuava na área de vendas. Quando eu decidi, eu falo que a vida é feita de escolhas, né? E essa é o primeiro drive que eu digo que alguém precisa ter para uma transição de carreira. No meu caso, eu não fui escolhida, eu escolhi. Então, eu queria, na época, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu tinha 12 anos já numa multinacional que me abriu portas, me formou como profissional. Uma base muito forte de ética, de desempenho, de foco na solução. Mas, quando eu saí, o meu desejo era de ter um pouco mais de liberdade, de poder, né, encontrar algo que eu pudesse ter liberdade. Então, para encurtar o caminho, né, que foram alguns meses, assim, pensando, alguém me falou, na época foi meu marido, disse, por que tu não vai ser corretora de imóveis? E eu confesso que eu pensei, como assim corretora de imóveis? Que mundo é esse? Eu não tinha nenhuma referência, Rodrigo, na família, ou alguém tivesse me convidado, então a minha visão não era uma visão de sucesso. E ele falou, por quê? Porque tu sabe
tu tem relacionamentos, tu gosta de trabalhar com relacionamentos, tu é uma pessoa que agrega, tu gosta de buscar solução, tu resolve problemas. Eu acho que tu seria muito boa nessa profissão. E aí levou um tempo para eu aceitar. Ali pensando, e eu pensei, por que não? Eu acredito que eu possa dar conta dessa nova profissão. E aí fiz a minha matrícula no curso de TTI, na época também, pesquisando sozinha. E pensei o seguinte, eu era da área tributária, eu pensei, quem vai acreditar na Gislaine? Quem vai acreditar nessa pessoa que tem uma experiência, tem um reconhecimento numa multinacional, numa área tributária, mas veio trabalhar agora com imóveis, quer vender imóveis, que isso? Então, eu, como boa administradora, fiz uma pesquisa de mercado. E aí, na época, no Rio Grande do Sul, onde eu estava, eu cheguei na auxiliadora predial, porque uma empresa top of mind, uma empresa reconhecida, e eu pensei, isso é perfeito, agora dedicação não me falta, então... Com uma marca forte nas costas, né? Exatamente, que tenha processo, que tenha reconhecimento, e foi assim que eu cheguei nessa profissão. E eu lembro que... Já no primeiro ano você teve um resultado fabuloso, né? Foi, eu não imaginava, tá, que isso aconteceria. O que eu fiz, Rodrigo? Eu pensei assim, bem, eu já tenho uma rotina numa multinacional, eu vou começar trabalhando às 8 da manhã e vou todos os dias ter uma constância e um plantio. E era isso que eu fazia. No primeiro mês eu vendi, sendo estagiária na auxiliadora predial, e isso se perpetuou. Todos os meses eu vendia já no primeira... Estagiária de ouro. E aí me tornei campeã da unidade e de novo eu fiz uma escolha de ir para uma unidade de um bairro com um ticket maior, né? E naquele primeiro ano eu lembro, se eu tinha alguma dúvida em ser corretora de imóveis, foi o ano que consolidou a minha carreira. Porque no primeiro ano eu fechei aquele ano em dezembro em terceiro lugar entre 700 corretores da rede na época. Além do meu comissionamento, eu ganhei um carro de uma premiação de vendas. Que na multinacional não ia rolar. Não ia rolar. E também levei a família para um resort. Eu pensei, como que eu não decidi isso antes? Essa profissão é para mim. Agora, é muito interessante perceber essa tua dedicação no mesmo ritmo que você era cobrada, né? Que você precisava entregar dentro de uma multinacional, você só virou esse canhão para dentro do imobiliário. Exato. E aí o resultado é consequência. É consequência. E eu sempre digo, hoje... Um tapa na cara de quem acha que dá para levar duas profissões ao mesmo tempo. Não, isso não existe. Não existe. Hoje, quando alguém senta para fazer uma entrevista comigo e quer se tornar um corretor e vem com essa mentalidade, eu quero porque eu quero trabalhar menos, eu quero uma vida flexível. As palavras negativas, né? Pisou, apertou esse botão, trabalhar menos, tá fora, né? Isso não existe. Não existe porque é uma profissão que te permite uma flexibilidade, mas isso não se confunde com dedicação. É uma dedicação imensa. Porém, a tua dedicação, o teu resultado vem na proporção da dedicação. Então, ela não é uma profissão para todos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É para quem entrega mais. É para quem entrega mais. Se te pedem X, tu entrega 3X. É isso. Muito bom, muito bom. Dá vontade de moldurar esse raciocínio. Flexibilidade não é igual a menor dedicação. Perfeito, é isso. Flexibilidade significa que você vai poder levar teu filho na escola. Exatamente. Né? Mas não significa que você vai poder começar a trabalhar às 10 da manhã. Exatamente, perfeito, Fadê. É isso. Muito legal. E aí você começou a ascender, né? Com resultados tão expressivos. Quais foram os passos seguintes? Então, gostei daquele ambiente, né? Então, desde então, daquela Liga dos Diamantes, onde eu fui reconhecida, permaneci nesse ambiente todos os anos. E eu comecei a chamar a atenção na unidade onde eu trabalhava. E na época, o João Jornada, que já esteve aqui contigo,
No torno. Campeoníssimo, né? De Exato. Santa Catarina, resultados impressionantes pela auxiliadora. E ele é uma pessoa que faz parte da minha carreira, enfim, eu me identifico muito com a forma com que ele trabalha. E a gente conversava muito. E por eu ter esse background da Dell, da multinacional, eu não conseguia me conter com o meu desempenho. Eu dava pitaco na gestão e pitaco com solução, porque uma outra situação a minha mentalidade, ela nunca é somente problema. Os problemas existem, eles precisam ser resolvidos, mas é sempre problema ao lado de solução. Então, nós conversávamos muito sobre gestão. O João veio esse convite o João Jornada me convidou para ser gerente de uma das unidades dele no Rio Grande do Sul. Dentre as unidades que ele tinha, era uma unidade que não era de maior desempenho. E aí começou a minha história também na gestão do imobiliário. Então, eu trabalhei muito, né? Aceitei o convite, muito honrada. Foi uma escola como líder e eu fiz a mesma coisa. Eu trouxe isso para os corretores, para a equipe, esse espírito, esse orgulho de pertencer a essa marca que é a Auxiliadora Predial, a vontade de estar no topo, a vontade de trazer para tua vida e para tua família também essas conquistas. Porque isso aí foi o que consolidou a minha carreira como corretora. Então, eu passei exatamente o que me moveu para essa carreira com a minha equipe. Então, foi assim. E aí, naquele ano, fiz aquela equipe que estava abaixo ali, não estava entre os top 10 da auxiliadora, passou a ser top 3 da Auxiliadora Predial no ranking geral, a equipe. Foi a primeira equipe que eu assumi como gestora. Depois que eu tive esse resultado, aí eu fui convidada para ser sócia da primeira unidade da Auxiliadora Predial, junto com o João Jornada e com o César Coelho. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse resgate de uma equipe de baixa performance. Sim. Muitos dos gestores que estão aqui na nossa audiência estão com essa dor certamente nesse momento. Com Selic a quase 15%, não tem quem não encare um mês ruim, né, nesse cenário macroeconômico. Como que você fez para resgatar um time que tinha uma baixa performance dentro da rede e colocou esse time na alta performance? Ele é um passo a passo, ele é um trabalho que exige primeiro que tu conquiste a confiança das pessoas. Então, a minha primeira atitude foi mapear aquela equipe, entender cada indivíduo na corretagem, ele tem as suas ambições, ele tem as suas metas, ou às vezes não, às vezes falta isso, né? Então, entender e demonstrar através da minha história que é possível tu sair do zero e chegar naquele resultado. Muitas vezes o corretor de imóveis não enxerga isso. E rapidamente, né? Que se diga. Exatamente. Então, o primeiro passo é conquistar a confiança desses profissionais. Logicamente, depois de um período, tu consegue entender quem tem a cara, tem a cultura da empresa e quem não tem. Então, foram necessários alguns ajustes para ter uma equipe. Eu te digo, Rodrigo, que leva um ano para tu conseguir ter uma equipe, mais uma equipe madura, para tu conseguir fazer esses ajustes e desenvolver esse espírito dentro da equipe. E foi exatamente isso. A gente acabou com essa primeira equipe aí, no final do ano, ficando no ranking dos top 3. E aí foi a minha porta aí para o convite de ser sócia na Auxiliadora Predial. Legal. Nessa tua resposta, algo que me chama muita atenção é confiança. Confiança Sim. da equipe. Geralmente um time de baixa performance perdeu a confiança em si próprio, né? O corretor já perdeu a confiança em si próprio, na sua capacidade, e ele perdeu a confiança na empresa. Sim. Porque ele atribui também a baixa performance dele à gestão. Sim. Para você resgatar essa confiança, eu acredito, né, que a tua trajetória conta muito, você sabe fazer, você teve o resultado e isso te dá legitimidade para liderar,
Mas você precisa, de certo modo, trazer essas pessoas para perto e só o teu resultado não é tudo. Para trazer essas pessoas, eu imagino que é um trabalho de muito diálogo, né? Muito diálogo. E tu tocaste num ponto muito interessante da confiança em si próprio, né? Como que se trabalha isso? Eu acredito muito numa liderança por inspiração. Então, assim, não é mandar fazer, é mostrar como fazer. Vem aqui do meu lado que eu vou te ajudar agora neste ponto, nessa argumentação, neste contato com o cliente. Então, todo o meu trabalho foi no mostrar como fazer. É assim que se faz. É desta maneira. E no passo a passo. E determinando, Rodrigo, quando é esse tipo de situação, pequenos passos. Eu não acredito, assim, com uma equipe nessa situação que tu consiga passar uma visão de muito longo prazo. Tu precisa ter pequenas metas, fragmentar pequenas metas, para que aquele profissional também tenha a sensação e a realidade de que ele está conquistando aquelas pequenas, e ele vai construindo aquela confiança. São quase, eu imagino que sejam metas quase que semanais, né? Semanais, com certeza. Semanais e feedbacks semanais, né? Reuniões de feedbacks semanais, que eu chamo de one-on-one. Então, além de ter aquelas micro metas, todo o acompanhamento para ver o que está dando certo, o que não está dando certo, porque o mês na corretagem ele passa assim, né? Passa muito rápido. Então, precisamos ter esse acompanhamento para ter tempo de reação, de ajuste. Então, essa confiança em si próprio, ela, na minha percepção, na minha crença, ela ocorre dessa maneira, tu conquistando pequenas metas. Perfeito. E essa confiança vai sendo conquistada. Faz muito sentido porque muitas vezes o gestor, por limitação de tempo, acaba negligenciando esse acompanhamento mais próximo e você começa a ter ali erros que vão colocando em risco o resultado e isso naturalmente, né, mina a confiança do corretor, gera todo um ciclo vicioso, né, que não leva à venda. E aí tem gestores que dizem, mas eu não vou fazer microgestão. Eu parto do princípio que microgestão, de fato, não é algo virtuoso. Verdade. Mas em situações de baixa performance, você tem que descer uma camada e ir numa abordagem mais profunda, né? Sim, e tudo é a forma como você comunica isso. É sempre se colocar como apoio, não como uma cobrança. Pelo menos é assim que eu trabalho, né? Com a inspiração. Então, e aí ele acaba vendo que ele vai tendo esses pequenos resultados e aí tu vai conquistando a confiança e avançando no próximo passo. Mas é isso, é mostrar como se faz e acompanhar, mas se colocar como apoio. Eu estou do teu lado. O meu resultado depende do teu resultado. Então, eu sou a melhor pessoa, a que mais torce por ti. Aqui vai fazer de tudo para que tu seja melhor do que eu. É assim que... E hoje, é verdade, Rodrigo, hoje o meu principal papel, o que me realiza, é tornar profissionais melhores do que eu. Não é vender imóveis, é realmente desenvolver essas pessoas que confiam no nosso trabalho e se tornam melhores a cada dia. Um dos tabus que eu vejo nessa relação entre o gestor e o corretor é o WhatsApp. Uhum. O corretor abrir o seu WhatsApp para que o gestor olhe como que determinadas conversas estão sendo encaminhadas, conduzidas, endereçadas. Uhum. A gente sabe o quanto muitas vezes o cliente foge, né, da mesa, foge de uma conversa presencial e aí a conversa inevitavelmente passa pelo WhatsApp. Então, né, um disclaimer aqui, longe de achar que o WhatsApp é o canal de fechamento de negócios, mas é uma ferramenta que possibilita ao gestor auditar, acompanhar, observar aquilo que está sendo dito. Sim. Você acredita que é possível, é desejável chegar nesse nível de acompanhamento? É polêmico, né? Eu acho que numa fase em que tu precisa conquistar a confiança, eu prefiro oferecer um apoio, estou do teu lado, do que uma abordagem inicial
estou te monitorando, estou te Abre o WhatsApp. fiscalizando. Exatamente. Mas eu acredito que depois que tu consolida uma equipe madura, né, aí tu consegue implementar esses check-ins que são importantes para seguir para o próximo nível. A gente sabe que uma das dores do mercado imobiliário é o primeiro atendimento. Né? É impressionante, eu sou apaixonada por esse assunto funil de vendas, mas é impressionante a quantidade de negócios que morrem no primeiro atendimento. Né? Então, mas nesse caso de transformar uma equipe, é o foco nas pessoas, de buscar a confiança delas para que elas consigam desenvolver o seu trabalho. Perfeito. Bom, você, como gestora, levou um time de baixa performance ao pódio das franquias da Auxiliadora, e aí você deu o passo seguinte, que foi se tornar sócia. Exatamente. Que é outro chapéu, né? Porque aí é um chapéu que olha para o caixa. Exatamente. E foi um outro grande aprendizado, mas é algo assim que te dá ainda mais, poder, no bom sentido, para tu conseguir criar novos caminhos. É muito legal isso, acordar de manhã e pensar, bem, eu faço dessa forma, mas aqui, hoje eu sou sócia, eu posso fazer diferente, eu vou buscar uma solução diferente. Então, isso me trouxe uma motivação para realmente criar uma realidade diferente. Criar uma realidade ainda para avançar mais passos na área da liderança, da gestão. É lógico que existem as preocupações, né? É o financeiro, enfim, mas te dá também uma liberdade para tu criar e ir mais longe. Perfeito. E esse ir longe você levou a sério, né? É sério. Teve esse convite de ir para a primeira unidade, né? E depois, com a confiança aí dos meus sócios na época, eu assumi uma outra unidade com eles em 2024. E foi muito legal, né? Que esse, assim, foi emocionante, porque era uma equipe com tradição, uma equipe que já tinha conquistado prêmios, mas naquele momento, e por isso que eu acredito piamente no poder da gestão. A gestão faz toda a diferença. A liderança faz toda a diferença. E aquele momento a equipe não estava, né, no seu melhor momento, né? E eles me chamaram para segunda sociedade, e aquele ano foi emocionante, porque de uma equipe que estava lá embaixo, nós terminamos o ano com a equipe Jardim Europa em primeiro lugar do ranking nacional. Então foi, assim, extraordinário. Isso é a prova de que liderança, gestão, pequenos ajustes, eles funcionam e te fazem ir muito longe. Confiança Uhum. e acompanhamento. É isso. Troca de peças. Como que você encara isso, né? A substituição de corretores. Em que momento que você entende que isso é imperativo? Olha, eu não acredito, não acho que é benéfico tu entrar numa equipe e tu fazer uma terra arrasada. Isso não funciona. Tu não consegue conquistar a confiança de quem pode ser recuperado. Eu costumo avaliar ciclos de 3 meses. Planos de 3 meses. Eu tenho um plano que eu ofereço para os meus corretores, que é um plano de 100 dias. Poderia ser 90, mas eu acho bacana o plano de 100 dias. Tem uma gordurinha. Exatamente. Então, nós trabalhamos aquele plano. E eu garanto, faça o bem feito, ali, o básico bem feito, que é proposto no plano, e o resultado vem. Então, isso é... E o acompanhamento nesses 100 dias. Então, tem que funcionar. Por isso que eu acredito em planos de 3 meses para... É claro que existem situações pessoais e que isso, um bom líder, ele precisa ter sensibilidade para entender essas situações. Mas as avaliações para se tomar alguma decisão, se vale a pena desenvolver mais ou não é uma pessoa que deva permanecer na equipe, eu acredito que 3 meses é o suficiente. Muito bom. Vamos aprofundar isso daqui, porque eu gostei muito desse plano dos 100 dias. Em primeiro lugar, eu gosto disso porque a partir do momento que você faz uma pessoa virar,
você criou um case Falou tudo. e todo mundo vai ter que seguir, e se não conseguir, tá fora. É isso, porque a teoria, ela é muito bacana, mas as pessoas querem cases de sucesso. E é isso. Se o corretor ao lado fez, você vai ter que fazer. Exatamente. O que acontece nesses 100 dias? Quais são as tarefas que você distribui? São tarefas que são muito bem definidas. Elas são método SMART, né? Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser possível também, né? Porque muita gente, eu quero fazer o mundo em 100 dias, não dá. Vou captar 200 imóveis. E não vai. faz, né? Então ela tem que ser possível. Só que precisa ter constância, por isso que ela tem que ser acompanhado, certo? Então eu faço esse plano de 100 dias para quem entra numa equipe, mas eu também tenho o plano de Destrava Vendas, que é um plano para pessoas que já têm uma jornada no mercado imobiliário, mas estão num momento que não é aquele momento ideal. Precisam de algum auxílio mais sistemático. Então, são pequenas ações, desde ações de marketing, de captação de imóveis, enfim, tudo que é básico. Que movimenta, né? Que movimenta. Então, e tem frequência. Olha, esta atividade você vai fazer aqui na segunda de manhã, na quarta. Lógico que eu não imponho isso. É um plano que é construído a duas mãos. Porque senão não tem engajamento do profissional. Ele precisa, assim como eu falei, ele tem uma flexibilidade, ele precisa encaixar de acordo com a agenda dele. Mas o importante é que ele determine e reserve na agenda dele tempos para executar aquilo e que ele execute. Ou seja, você não impõe, Exato. é algo que precisa ser comprado por ele, pelo Perfeito. corretor, precisa ser levado a sério, e aí entra a constância, a disciplina, e que sejam ações inteligentes. Exato. E isso é muito interessante porque eu já desenvolvi vários corretores. Isso é minha paixão, realmente. E existem aqueles corretores que seguiram a risca e têm hoje sucesso, são meu orgulho. E tem pessoas que escutaram, colocaram isso numa gaveta e não executaram. Então, nenhum plano funciona sem execução. É melhor tu ter um plano mais simples, mas tu executar, do que tu ter um plano mirabolante e tu guardar na gaveta. Que isso não te traz resultado nenhum. Então, o segredo é execução. Execução. Perfeito. Se o corretor não executa esse plano e naufraga, fim de parceria? Fim de parceria, mas sempre com uma conversa. Nunca sem esse acompanhamento, não é uma surpresa para ele. Não pode ser uma surpresa. Então, na verdade, esse plano não foi construído por mim, foi construído por dois. Ele entendeu que ele poderia fazer, eu apoiei. Se ele não executou, é quase que natural. É quase que natural. Claro, situações especiais podem acontecer, né? Isso todo mundo pode acontecer, alguma coisa pessoal, enfim. Mas ele comprou junto comigo. Então, é natural. Ele mesmo entende que não... É o fim, né? É o fim. Isso é algo em que eu acredito demais. Todo fim de uma relação precisa ser algo natural. Jamais pode ser uma surpresa Perfeito. para uma das partes. Não pode. Os sinais precisam ser dados, e isso é basicamente feedback. Feedback constante. E o feedback é muito bacana. Tem pessoas que não sabem trabalhar com feedback. Eu gosto muito de ensinar a trabalhar dessa forma. Então, o primeiro contato que eu já tenho com esse profissional, eu digo, olha, eu estou aberta para qualquer feedback. Você pode me passar, porque eu cresço com feedback. Eu não tenho melindre e eu quero estabelecer essa conexão contigo. Você pode me dar o feedback que você acredita e eu também. Podemos seguir assim? Então, acho que é o primeiro acordo que se faz em relação ao feedback. Que é ele que muda o jogo. Perfeito. Eu tenho observado, Gislaine, muitas imobiliárias, muitos gestores de referência, pessoas de vanguarda como você, que estão adotando linhas de trabalho muito parecidas com a tua estratégia dos 100 dias. Numa simplificação, aqui numa analogia, melhor dizendo, talvez um pouco tosca, mas é uma lógica de uma UTI do corretor.
né? O corretor que está em um momento muito ruim, de baixo resultado, ele precisa entender que não está tudo bem. Exato. E muitas vezes esse cara vai ficando esquecido dentro da imobiliária, ele fica lá num canto. Esses dias eu ouvi uma história tão absurda, Gislaine, tão absurda que eu custei a acreditar. Uma corretora me contou que ela deixou de ir na imobiliária e só foi notada a ausência dela Que absurdo. 45 dias depois Imagina. que alguém percebeu. Cadê a fulana? Imagina. Que loucura. É isso, É. né? É sobre isso que a gente está falando aqui no fim. Esse cara que está num momento ruim, ele precisa ser notado, ele precisa ser trabalhado. O papel do gestor é esse. Isso. Na hora eu pensei, que tipo de gestor é esse? Que loucura isso. Nossa. É incrível. Isso com certeza não aconteceria comigo, porque... gente, essa profissão ela tem que ser uma profissão de bons frutos. Ela tem que ser boa para mim, eu dependo daquele resultado. E o corretor também, ele merece, ele precisa desenvolver essa profissão e ter orgulho dessa profissão, poder colher os frutos para ele, para a família dele. Então, como que funciona? Alguém que é esquecido 45 dias... Né, não tem resultado, como é que vive essa pessoa, né? Então, isso é inadmissível, não dá. E é bom assim, saber as pessoas com quem tu pode contar. Não existe sentido em manter uma pessoa que só faz um número ou, enfim, para constar ali na tabela, né? Então, Perfeito. É isso. Maravilha. Vocês estão conhecendo aqui um pouco mais, né, da Gislaine e também da Auxiliadora Predial, a franqueadora a qual a Gislaine é vinculada, e a Auxiliadora é uma empresa que é notável nesse processo de expansão por meio de franquias e que tem uma cultura muito forte de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento e acompanhamento de funil de vendas, e que tem na liderança desse projeto de expansão o Matheus Kurtz, que vem tocando toda a expansão da rede da Auxiliadora. Inclusive, o Matheus vai participar da nossa nova edição da Imersão Gestão de Vendas Imobiliárias, Legal. que é um treinamento da Cúpula totalmente dedicado a gestores de vendas em imobiliárias. Maravilhoso. Eu fiz no ano passado, tá? Amei, assim, super indico o programa de gestão de vendas de vocês. Foi, assim, virou muito chaves que eu precisava virar o ano passado. Que legal, que legal. Esse é um treinamento que a Cúpula já realiza há 5 anos. Ele acontece em Curitiba de 1º a 3 de outubro. São 13 dias de uma imersão profunda com mentores que eu diria são mais do que especiais, porque são os caras mais admirados Verdade. Dentro da Cúpula. Assim, a gente puxa de fato assim, os caras que a gente passa a mão no telefone para discutir as questões mais complexas do nosso mercado, caras que estão na linha de frente, né, tocando grandes operações. E para que você conheça mais, eu te convido a clicar no link aqui da descrição desse episódio. Lá você vai poder conferir o perfil, inclusive, de cada um dos nossos mentores e também a programação da Imersão Gestão de Vendas Imobiliárias. Bom, essa tua forma de trabalho, Gislaine, ela te possibilita trabalhar em diferentes mercados, inclusive, porque você se tornou muito mais do que uma especialista em imóveis. Você se tornou uma especialista em desenvolver times. Perfeito. E agora, mais recentemente, você veio para perto da Cúpula. Exatamente. Você veio abrir aqui a expansão da Auxiliadora Predial no Paraná, mais especificamente em Curitiba. Exato. Me conta que ventos te trouxeram. Bem, primeiro eu vou contar um segredo aqui, tá? Que essa semente, ela começou no Cúpula do ano passado. Exato. O ano passado, no Cúpula, quando eu cheguei aqui, eu não imaginaria que hoje eu estaria morando em Curitiba e inaugurando a primeira agência da Auxiliadora Predial aqui nessa cidade maravilhosa. Então, essa semente foi plantada aqui. Então, surgem muitos negócios e ideias dentro desse ambiente aqui do Cúpula, com certeza, tá? Então, hoje a minha paixão, o meu projeto é
a primeira unidade da auxiliadora predial em Curitiba. Nós inauguramos nessa quinta-feira. Estamos muito felizes com a aceitação da marca. E a minha motivação hoje é fazer o mesmo trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul com essas equipes que a gente conversou agora, em Curitiba. E eu tenho certeza, mas certeza que isso vai ser extraordinário aqui. Extraordinário, porque eu, desde o ano passado, vindo para cá, para o Cúpula, entendendo o mercado, eu realmente enxerguei que Curitiba tem um mercado maduro. Existem bons profissionais aqui que podem se encaixar no nosso modelo de negócio. Então, eu não tenho dúvida de que será sucesso. Muito legal, porque quando você tem uma lógica de trabalho como a tua, a expansão territorial ela é plenamente possível, porque você não depende da tua leitura de mercado. Você depende da tua capacidade de desenvolver pessoas. Criar a nossa realidade. É isso que nós fazemos todos os dias. Criar a nossa realidade próspera dentro do mercado imobiliário. Muito legal. Já se instalou muito bem, né? Coincidentemente, instalou a sua unidade muito próxima da casa que foi, por décadas, a casa de Dalton Trevisan, um escritor curitibano recentemente falecido, uma lenda da cidade. Vocês têm o apoio de uma marca muito forte, né, que já ganhou mercado de forma impressionante em Santa Catarina. Verdade. E isso diz muito sobre as possibilidades que o nosso mercado tem ao alcance. Me chama muita atenção, dentro dessa lógica de expansão, né, da auxiliadora, o plano de carreira materializado, né? Você Sim. que entra como estagiária, corretora, gestora, sócia, agora a expansão, né? Podendo inclusive explorar outros territórios. E a gente percebe o quanto, Gislaine, dentro das imobiliárias, muitas vezes, diante da falta de possibilidades, os bons corretores e bons gestores acabam saindo para empreender. Isso foi uma das coisas que fez com que eu permanecesse na auxiliadora predial. E foi uma feliz escolha que eu fiz há 10 anos atrás. Então, aqui na auxiliadora predial, e vai ser assim em Curitiba também, nós acreditamos que o nosso primeiro valor são as pessoas, é gente. E a gente só cresce, a nossa expansão territorial, ela só acontece com base nessas pessoas. Então, nós precisamos e nós buscamos sempre atrair pessoas que a gente possa confiar, desenvolver para a liderança, para a sociedade, para a gestão, para ser um franqueado. Então, tem um plano. E quem tem interesse em seguir conosco vai encontrar esse ambiente onde pode crescer. E não é uma teoria, eu sempre digo, é muito bacana tu vir aí com uma teoria, um curso, né, algo, mas não, a prova é a minha trajetória. A minha trajetória, e de novo, como a gente começou lá no início da nossa conversa, não é dizer como fazer, é mostrar como fazer. E a auxiliadora predial, com certeza, é uma empresa que propicia esse desenvolvimento para que tu chegue numa liderança ao nível de franqueado e tenha essas oportunidades, sim. A auxiliadora, em 2024, bateu em 2 bi, né, de vendas. Sim. Em VGV. Já são 95 agências compondo a rede no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, com aproximadamente 1.500 corretores. Isso é um número impressionante, né? Porque é um ecossistema gigante e que possibilita, eu imagino, muitos negócios, inclusive, dentro da rede, né? Muitos negócios. Então, esse é um dos nossos motivos de sucesso. É a rede, mas é uma rede que tem suporte, é uma rede que tem treinamentos, a gente tem trilhas de treinamentos para os corretores, para gerentes, né, de forma online. Então, esse número ele não é à toa. E a gente encontra na auxiliadora predial um ambiente muito colaborativo entre os franqueados, entre as equipes, e isso se torna uma potência, Rodrigo, porque, por exemplo, um cliente aqui de Curitiba, ele vai ser atendido em Curitiba, mas se ele quiser comprar um imóvel em Camboriú, ele quiser em Itapema ou na Serra Gaúcha, eu consigo atender ele de forma completa.
e eficiente, porque eu não preciso buscar um parceiro, não, eu já tenho esse ecossistema funcionando. Então, isso é um grande diferencial para os clientes onde a auxiliadora predial atua. Além da força de marca, né? Que é sempre um ativo muito importante para quem está começando, porque construir uma marca leva muito tempo e pede investimento. Isso aí. E eu gosto de ressaltar o seguinte, é uma grande marca, é uma marca de confiança. Quase centenária, né? Por favor, me diz aí que empresa brasileira, né? Não estou nem falando do mercado imobiliário, tem esse tempo. Só que é muito importante dizer que, apesar de ser uma empresa centenária, que traz confiança, traz solidez, não é uma empresa que parou no tempo. É uma empresa que traz inovação. Então, essa é a cereja do bolo. Ela não se tornou ultrapassada. Pelo contrário, é uma empresa que ela traz cada vez mais, e o Matheus é muito responsável por isso, em trazer novidades, inovação, tecnologia. Então, é um ambiente espetacular para o desenvolvimento, tanto de corretores, quanto liderança, franqueados. É realmente uma empresa admirável. Que legal. Gislaine, te desejo muito sucesso agora em Curitiba. Aqui tenho certeza que você vai replicar o sucesso lá no Sul, porque isso está na tua essência, está no teu jeito de trabalhar, que certamente vai inspirar muita gente aqui na nossa audiência. Quero te agradecer por compartilhar a tua trajetória conosco. Nossa, eu que agradeço estar aqui. Eu admiro muito, sou espectadora do Modo Avião. Já aprendi muito com vários convidados que passaram por aqui. Sou uma eterna aprendiz. E vocês são o motor desse aprendizado. Aqui o Cúpula, com certeza, é essencial para o mercado imobiliário. Que legal. Muito obrigado e muito feliz em saber que a expansão aqui de Curitiba nasceu no Cúpula Summit. Muitos negócios partem daqui. Ontem aqui no evento, uma gestora de imobiliária do interior de Santa Catarina me chamou, eu estou com um grande investidor, você tem algum projeto interessante no Mato Grosso? Eu chamei um incorporador de Mato Grosso. Resumo, agora, enquanto a gente está gravando, eles estão reunidos discutindo um aporte. Perfeito. É isso. O Cúpula Summit materializa histórias assim. Perfeito. Belo case. Parabéns, tá, Rodrigo? Gislaine, muitíssimo obrigado, sucesso para ti. Obrigada. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Imob. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.